Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira e esse é o nosso plano anual de leitura da Palavra do Senhor. Vamos continuar com esse projeto mais do que abençoado e hoje estaremos lendo o segundo livro do profeta Samuel, o capítulo de número 22 e o capítulo de número 23. E na sequência estaremos lendo o livro de Salmos, Salmos de número 57. Mas antes, não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? Vamos para a leitura de hoje, segundo Samuel, capítulo de número 22, verso 1, o hino de vitória de Davi. Este é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele o salvou de Saul e de todos os seus inimigos. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege com escudo e ele é o meu abrigo. E com ele estou seguro. Deus é o meu Salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda, e Ele me salva dos seus inimigos. Louvem o Senhor. Estive cercado de perigos de morte, e ondas da destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor, eu pedi que Ele me ajudasse. No seu templo, Ele ouvia a minha voz, e Ele escutou o meu grito de socorro. Então, a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu como uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão, nuvens grossas cheias de água, e estava ao seu redor. Com um relâmpago, brasas se acenderam diante dele. Então, o Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas, espalhou os seus inimigos, e com o clarão dos seus relâmpagos ele os fez fugir. Quando o Senhor repreendeu os seus inimigos, furioso trovejou contra eles, e o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam. E todos eles eram fortes demais para mim. E quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém o Senhor Deus me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. E eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido os seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas é inimigo dos que são maus. Tu salva os humildes, mas humilha os orgulhosos. Tu, ó Senhor, és a minha luz. Tu, Senhor, acabas com a minha escuridão. Tu me dás a força para atacar os meus inimigos
e pode vencer as suas defesas. Esse Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. E Ele é como escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. E Ele é o meu forte refúgio e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem. E eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e acabo com eles. Não paro até vencê-los. Eu os esmago e eles não podem se salvar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dá força para batalhar e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu os fazes fugir de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles procuram socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor, mas Ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó. Eu os piso como se fosse a lama das ruas. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se encurvam diante de mim e me obedecem quando dou ordem. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive. Louvem aquele que é a minha rocha. Anuncie a grandeza do Todo-Poderoso, Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos e põe os povos debaixo do meu poder. Ele me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor, fazes com que eu vença os meus inimigos e me protege dos homens violentos. Por isso, eu te louvo entre os pagões, e a ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Segundo Samuel, capítulo de número 23. As últimas palavras de Davi. Verso 1. São essas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante e que Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse, o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus. É como nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol se faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois Ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura, isto é, o que quero. Será que essa é a minha vitória? E eu sei que Deus fará isso? Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. Versículo de número 8. Os soldados famosos de Davi. São esses os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebé, Bessebete, de Taquemoni, que era líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodô e neto de Aiô, era um dos famosos três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus,
que haviam reunidos para a batalha, os israelitas se retiraram. Mas Eliezer ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu dar uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eliezer estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida, vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilhas, e os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Samá ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamado os 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí, os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água, em vez disso derramou como oferta a Deus o Senhor. E disse: ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água, isso seria o mesmo que beber o sangue desses homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos 3 fizeram. Abissai, irmão de Joabe, a mãe dele era Zeruia, era o líder dos famosos 30. Como a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abissai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os 3. Benaias, filho de Joiada, da cidade de Casebel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme que estava armado com uma lança. Benaias atacou os egípcios com o seu bastão e arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas coisas que Benaias fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Então, os 30 estavam Asael, irmão de Joabe, Elana, filho de Dodô, de Belém, Samá e Elica, da cidade de Harod, Elis de Pelete, Irã, filho de Iques, Tecoa, Abiezer de Ananote, Mabunai e Uzá, Salmão e Aitá, Maraí e Elebe, filho de Baná, da cidade de Netofá, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaias de Piratom, Idaí, dos vales de Gaás, Abi-Albon, da Araba, Azamavete, de Baurim, Eliabá, de Salbom, os filhos de Jacém, Jonatas e Ararita, Samá e Aião, filho de Sarar, Elifete, filho de Acabsai e Amacá, Eliã, filho de Aitofel, de Giló, Enzo, de Carmelo, Paraí, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque, de Amon, Naari, de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia, Irã e Garebe, de Jatir, e Urias o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo.
Salmos de número 57. Versículo 1 diz assim: segurança em Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção, até que passe o perigo. Eu chamo o Deus Altíssimo, eu chamo a Deus que me ajuda em tudo. Do céu ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Estou cercado de inimigos. Eles são como leões e querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a língua deles como espada afiada. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar, e eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme, e eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde meu coração, minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. O Senhor, eu te darei graças no meio das nações, e eu te louvarei entre os povos. O teu amor chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro.